O que eu acho é o seguinte, sabe? Sim. Então é o seguinte, o que eu acho que a pessoa, vamos supor que eu sei as cores, não é? Agora, sempre você nasceu assim, Eu nasci pequenininho. Escuro. Podcast Cegaiada. Escuro. Tu é cego. É isso mesmo, mais um podcast Cegaiada iniciando no seu YouTube e também na sua Vox Vision, na SFDF Rádios Brasília, é isso mesmo, manchetes, né, o que não é S, é FDF, manchetes de Brasília e no seu YouTube também na Vitória Inclusiva. Pelo Spotify, as inúmeras plataformas transmitindo esse maravilhoso programa. YouTube batendo a balinha, chacoalhando o sininho, aquela historinha toda. A produção é o Bruno Branco, o Teco Barbero é o nosso jornalista, eu aqui na mesa de som, Mazinho. E a Vitorita e a Thaís hoje estão meia... Depois de um carnaval, elas deram uma pulada meia nervosa, mas logo elas estão de volta com nós. Gabriel Cardoso no vídeo e no logo e esse maravilhoso podcast. E aí, meninos? É isso aí, meu povo, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um podcast Cegaiada aqui no nosso YouTube, na Vox Vision, DF Manchetes, Spotify, Vitória Inclusiva, em todas as plataformas. Estamos nós aí, né, gente? Hoje com uma super convidada de muito garbo e elegância, como muitos que passam por aqui pelo nosso podcast, né? Então, sem mais delongas, né? Hoje Thaís não está presente, nem Vitória, como o Mazinho disse. Então vamos lá, Teco Barbero, você está presente, né, meu irmão? E aí? Fala, turma! Essa coisa maravilhosa, maravilhosa que é o nosso Cegaiada. Estamos aqui mais uma vez com muita satisfação aí depois do carnaval, participando de mais um super podcast Cegaiada. Como o Bruno já colocou. Faz um tempinho já, né? Mas é bom, né? Relembrar. Estamos no meio ainda, né? Chama pro carnaval, então. Mas estamos aí para mais um super podcast Cegaiada com uma super mega convidada que ela vai trazer um tema aqui, além da sua história de vida, que é super bacana, muito importante aí para todos nós, né? Afinal, todos nós circulamos aí no meio das cidades, né? No meio de onde a gente vive. Eu estou falando da nossa Carolina Silva. Pois é. Carol, muito bem-vinda aqui ao Cegaiada. É um prazer receber você. Você que vem aí de Santa Catarina, Joinville. Oi, Teco. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. A Carol, gente, ela é arquiteta e urbanista. Ela não tem deficiência visual, mas desenvolve um trabalho nessa área de arquitetura e urbanismo que tem tudo a ver com pessoas com deficiência visual e, como eu disse antes, tudo a ver com a melhor qualidade de vida de todo mundo que circula no meio urbano. Carol, vamos contar um pouco, antes da gente entrar nesse mérito, um pouco da sua história de vida, né? Por que você enveredou por esse caminho, né? Primeiro escolhendo a arquitetura e depois se voltou aí para pessoas com deficiência visual? Então, Teco, meu interesse na área da acessibilidade começou já na graduação, vendo a minha avó, né? Minha avó já é uma pessoa de idade, sofrendo restrições do corpo físico e principalmente da falta de visão, né? Ela já era uma senhora de baixa visão e ela foi ficando cega, né, com o passar do tempo. Ela possui retinose pigmentar e também catarata. E agora na velhice, né, ela hoje é totalmente cega. E na época da minha graduação eu já via aquilo, né, e me questionava por que a arquitetura, por que o espaço urbano, por que o meio físico construído
não estava de acordo, porque eu via as dificuldades, né, que ela enfrentava e diversas outras pessoas com deficiência enfrentavam. E eu, na minha profissão, né, quase me formando, me questionando por que a gente não estava atendendo isso, né, se tinha leis, se tinham normas que nos exigiam, né, para que isso fosse atendido, e por que o espaço que a gente vê nas cidades não são acessíveis, né, tão longe de serem inclusivos, né, sempre trazendo tantas barreiras arquitetônicas para todas as pessoas, né. Então, eu comecei a trabalhar com isso no final da graduação, meu TCC foi nessa área de acessibilidade, e depois eu segui os estudos no mestrado e no doutorado também na área de acessibilidade. E aí eu comecei a olhar o meio urbano, as calçadas, o sistema de transporte, seja metrô, ônibus, às vezes trem para grandes cidades, e vi, né, que não era só uma peculiaridade do Sul, ou de Santa Catarina, ou da minha cidade natal, Joinville, mas sim do Brasil todo, né? Depois, durante o mestrado, eu avaliei diversas questões, né, relativas à acessibilidade, não só de pessoas com deficiência visual, mas pessoas com deficiência físico-motora, que também, né, atravessam muitas barreiras em relação à falta de acessibilidade. No doutorado eu foquei nas pessoas com deficiência visual, porque eu entendi que são essas pessoas que enfrentam mais dificuldade pela falta de informação no sistema de transporte coletivo e pela falta de acessibilidade nas cidades. Então, muito bacana. Antes da gente continuar, Vitória está entre nós, né, Vi? Tudo bem? Ó a Vitória aí, a Vitória Oi, chegou. pessoal, desculpa o atraso, mas cheguei. Tava Dá um oi pro povo aí. Falar muito interessante. Oi? Dá um oi então pro povo e pode já seguir. Oi, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Desculpe o atraso, estava viajando. Brincadeira. Quem dera. E muito legal, viu, um pouco do seu relato. É Carol seu nome? Perdão. Isso, Carol. Uhum. Muito legal, Carol. E assim, não ajuda, né, só os deficientes visuais, ajuda todo mundo. Se todo mundo pensasse assim, as ruas estariam Com melhores. certeza. Eu sempre digo, quando um espaço é acessível, ele é bom para todas as pessoas, né? E é possível uma pessoa com deficiência e ele é confortável e muito melhor para todas as demais. Então, inclusive, aproveitando o assunto da Carol, né, que é muito bom, eu quero dizer, por exemplo, eu que ando pelo menos nas ruas de São Paulo, dos transportes de São Paulo, eu posso dizer com clareza que os metrôs de São Paulo, nenhum piso tátil funciona. Acredito. Aqui também, viu? Só tem piso tátil no centro da cidade, para mostrar que é bonito. E é bem mal feito. Vocês mencionaram a sinalização tátil no piso, mas isso é só um dos atributos, né? Um dos pequenos atributos que um sistema deveria ter, né? A gente está falando de sistema completo, então deveria ter um sistema por áudio, um sistema tátil, mapas, guias de áudio. Durante o doutorado eu fui pesquisar algumas cidades na Europa que tinham sistemas mais acessíveis, né? Então eu investiguei Bruxelas, Viena e Londres, né? Fiz esse triângulo assim e busquei essas cidades justamente porque elas tinham requisitos e peculiaridades que destacavam elas das outras cidades. O sistema de metrô de Bruxelas, por exemplo, ele foi desenvolvido com a participação de pessoas cegas. Então, foi através do usuário como protagonista, né, que os técnicos conseguiram desenvolver um sistema de informação que realmente fosse útil, que realmente funcionasse e fizesse com que eles, né, tivessem as suas viagens dentro da cidade de forma independente, sem nenhuma ajuda. Só que demorou 10 anos para os técnicos entenderem isso, porque eles ficavam bolando sistemas por eles mesmos, sem antes entrevistar, sem antes fazer testes, sem dar essa voz para as pessoas com deficiência visual. E aí demorou muito tempo. E aí, quando eles começaram a entender isso, que eles tinham que ouvir esses usuários, foi aí que o sistema começou a funcionar bem. E está lá até hoje. Isso aí, Carol, olha que interessante, né? O pessoal que mais usa aí, pega o Bruno, por exemplo. O que difere mais, que você sentiu de maior diferença? Por exemplo, vamos pegar o de Bruxelas, que é o que se destacou mais. A gente sabe que é uma cidade extremamente importante, porque ela é a capital, inclusive, da Europa. Então, ela tem uma peculiaridade ainda mais diferenciada. O que você viu lá de mais diferente do que a gente tem aqui?
Então, em vez de eles fazerem um mapa só, um mapa tátil, que é o que a gente está habituado a ver no Brasil, né? Entra na estação, tem um mapa para a estação inteira. A estação é gigantesca, a pessoa leu lá e depois sai e já nem lembra mais o que era a direita, o que era a esquerda, o que tinha que fazer. Então, como é que eles fizeram lá? Eles colocaram mini mapas, então são mapas de 2 palmos de mão, assim. Então, é um mapa retangular, assim, pequeno, né? Numa base, então você lê ele na altura assim de uma mesa, um pouco mais alto que uma mesa, inclinado para ser um pouco mais ergonômico, e eles estão posicionados nas mudanças de direção, nos momentos que a pessoa precisa tomar a decisão para que lado que ela vai. E complementado com sinalização tátil no piso. Então, eles têm o piso tátil deles, que é no padrão deles, mas que é bem semelhante com o nosso, que tem o direcional, tem o alerta. E aí eles fazem esses roteiros, né, esses trajetos dentro das estações de metrô até esses mini mapas táteis. Então a pessoa vai tomando as decisões conforme vai migrando. Então ela vira à direita, vira à esquerda, qual linha? Se eu seguir reto é a linha tal, se eu seguir para a direita eu vou acessar a outra linha, né? Então a pessoa não precisa ficar memorizando a estação inteira, né? Ela vai fazendo isso passo a passo. E aí uma coisa interessante foi que eles disponibilizaram o mapa em 3 línguas, né? Que são as 3 línguas oficiais da Bélgica, né? Então, francês, neerlandês e o inglês também, porque às vezes tu não fala nenhuma outra língua, né? E o inglês é uma língua que já ficou universal. Olha, bacana. E aí, Bruno, o que você acha disso aí? Você que é o que mais usa o metrô? Cara, eu fiquei muito impressionado, né? Ela falando aí de Bruxelas. Seria tão interessante aqui, né? Porque muitos funcionários, né, das estações reclamam a falta de funcionários que existem para ajudar, né, as pessoas com deficiência, porque eles estão com uma história aí de privatizar tudo, e aí eles estão, por conta disso, eles estão mandando muitos funcionários embora, não sei o quê. Então você vê aí, né? Se tivesse um sistema desse, pelo menos não precisava ser como esse sistema aí, mas que fosse um pouco melhor, pelo menos o piso, já ajudava tanto a gente que é deficiente, né? Que eu acho que o que falta em São Paulo é isso, é eles chamarem a pessoa com deficiência para poder participar das coisas, né? Para poder participar dos lucros, né? E eu queria saber de você, o Carol, o que você acha disso? Se você já fez alguma coisa aí da onde você mora parecido para poder ajudar a isso? Como que é para você? Então, o que eu posso mencionar é um sistema que a gente criou numa estação de ônibus, né? Minha cidade, Joinville, só não tem metrô, né? A gente tem um sistema de transporte coletivo por ônibus. Então, o que nós fizemos foi um sistema de sinalização tátil no piso, nas estações, começando, né, ainda, nas estações de ônibus da cidade, né? A gente teve a primeira, que foi a Estação Sul, que fica no bairro Floresta, que é perto da AGDEV, que é a Associação Joinvilense das Pessoas com Deficiência Visual, e a gente começou por ela justamente porque tinha uma maior quantidade de pessoas com deficiência lá, né, deficiência visual. E aí a gente instalou pela primeira vez, né, e não tem, hoje você pega as normas, né, não tem uma norma que diga como você faz um projeto desse, né, de sinalização tátil numa estação. E aí a gente desenvolveu o próprio projeto, sempre trazendo a assessoria, né, sempre trazendo a consultoria das pessoas com deficiência visual. Então, na época, quem participou muito ativamente foi o Paulo Sudowski, que na época era o presidente da AGDEV, né, hoje não é mais, mas sempre está envolvido em todas as causas das pessoas com deficiência e deficiência visual, principalmente, de Joinville e Santa Catarina. E um grupo, né, de pessoas com deficiência visual também da associação e professores de orientação e mobilidade. Então, foi assim que a gente conseguiu desenvolver. Uma outra prática que eu acho que tem muito futuro e a gente também começou a fazer isso é através da audiodescrição, né? Porque muitas vezes é difícil você colocar em prática, aplicar, né, fazer acontecer essas ideias, porque a gente tem várias ideias e referências, né, que a gente viu até lá fora, né, de projetos similares, mas muitas vezes é difícil você conseguir fazer isso acontecer porque falta vontade política ou recurso destinado para isso,
e não acontece, né? Então, a audiodescrição, ela, sem ter essa verba, né, para itens materiais, você consegue desenvolver, tendo boa vontade, né? A gente conseguiu desenvolver de forma gratuita, né, sem nenhum custo, através de alguns profissionais, assim, que doaram o seu tempo, né, a descrição de Joinville, né, vista do mirante da cidade. Então, eu percebi como isso, e hoje está disponível, se vocês quiserem colocar no Spotify, descrição de Joinville, descrição do mirante da cidade de Joinville. E é bem interessante porque essa audiodescrição, ela é essencial para quem não enxerga, né, porque é através disso que a pessoa conhece a cidade, mas para quem enxerga, ela é muito complementar e muito interessante, né, principalmente turistas, pessoas que não conhecem bem ou vieram morar na cidade. Então, eu vejo algo assim que é bem palpável e que poderia ser transformado também no sistema de transporte das cidades, né? Londres, por exemplo, já adotou a audiodescrição no sistema de transporte. Então, a pessoa, antes de sair de casa para um destino que ela não conhece, ela escuta o áudio, né, para já ter a informação de que linhas, né, como é que ela chega lá, as informações desse itinerário. E isso é muito mais acessível do que você instalar equipamentos, né, ou elementos físicos, né, nos espaços. No caso de Londres, a audiodescrição, né, se eu entendi bem, Carol, a audiodescrição de Joinville, ela é um apanhado, assim, né? Então a visão lá de cima da cidade como um todo. E se eu entendi bem, a de Londres, ela já é mais específica, você pode talvez por alguns bairros, né? É isso? Isso, a de Londres, eles têm um site que ele tem várias mini, né, audiodescrições por itinerário. Então, dependendo do itinerário que você escolhe, né, quero ir do ponto A ao ponto B nessa cidade, né? Então, você tem lá a audiodescrição daquele roteiro, né? Quais linhas, quais baldeações, qual rua, por onde você tem que andar, se tem algum trajeto complementar, né, a pé, ou se tem que trocar de meio de transporte, primeiro o metrô, depois o ônibus. Então, como é um sistema complexo, né, e muito, muito bom, né, um sistema que é referenciado no mundo inteiro, o transporte coletivo de Londres, ele é todo integrado. Então, você pode usar o mesmo sistema, tanto de barco, quanto de ônibus, quanto de metrô, quanto de trem, quanto bicicleta, a pé, né, você integra tudo isso, né, e eles fazem isso ser muito bem informado ao usuário mesmo antes de começar a viagem. Eles têm, inclusive, não só a audiodescrição, né, mas também para pessoas com deficiência físico-motora, eles têm vídeos do YouTube, porque muitas vezes você tem estações que não são acessíveis a pessoas em cadeira de rodas. Então, eles também trazem todas essas informações do que a pessoa tem que fazer antes, né, para ela não ficar passando perrengue no meio da viagem. Olha, bem interessante. E isso acho que talvez seja o ponto principal, não, Bruno? Porque você poder prever caminhos que você vai fazer e lugares que você não pode passar, no caso aí dos cadeirantes, que você sim, tá aí uma coisa fundamental. Sim, tá aí uma coisa que assim, aqui em São Paulo seria muito, tipo assim, vamos supor, já que não tem a condição, sei lá, de talvez ter um piso acessível, que tivesse essas informações, né? Porque São Paulo é uma cidade muito grande, né? É uma cidade enorme, tem várias linhas de metrô, então eu acho que deveria existir algum sistema, não só para deficiente, mas inclusive para as pessoas que vêm visitar a cidade, né? Porque, então, imagina... Pois é, e aí, nisso que o Bruno está colocando, Carol, eu queria perguntar se você acha viável a implementação de um sistema semelhante, mas realmente em cidades como São Paulo, Nova York, vamos falar de São Paulo, a cidade muda constantemente. Rua que era de um jeito muda para outro, rua que tinha não tem mais, linhas de ônibus são canceladas e abertas, né? A gente sabe que Londres, por exemplo, é uma cidade que ela é praticamente... a maioria, né, das cidades da Europa já estão feitas, elas não mudam, dificilmente muda alguma coisa, a não ser na periferia, né, aí a cidade vai crescendo. Mas você acha viável aqui no Brasil, já que as cidades mudam? Eu penso que no Brasil, como a gente sempre acaba tudo barrando, né, na questão recurso, eu penso que a audiodescrição seja o primeiro passo, assim, o primeiro start para a gente conseguir deixar os espaços mais inclusivos, porque é algo muito barato, muito acessível de ser feito, né? Você não precisa ter gastos
com elementos físicos, né? Então você precisa ter ali o material humano. Material humano, né? As pessoas que vão preparar esse material. Então, acho que poderia começar por isso. Mas também a gente poderia complementar por elementos que não são assim tão onerosos. Por exemplo, faixas de pedestres, né? Você vai atravessar uma avenida. Às vezes tem 6 faixas aquela avenida, né? 3 de cada sentido da rua. E a pessoa com deficiência visual que está passando por ali pela primeira vez não sabe que são 6 faixas, muito menos que tem uma ilha no meio, né, dos 2 fluxos. Se eu tivesse uma pequena inscrição no dispositivo de solicitação de chamada ali que o pedestre aciona, né, para poder atravessar em segurança, na lateralzinha, se eu tiver uma plaquinha que está em relevo, dizendo com o desenho, né, com as linhas em relevo, muito simplificado, né, de quantas faixas eu tenho ali, e já me informa que tem uma ilha, eu passo os dedos ali na lateral daquela caixa e rapidamente entendo que ali são 6, né? Isso foi visto quando eu estive em Viena fazendo a pesquisa lá, e eles têm muitos cruzamentos nesse dispositivo de solicitação de travessia de pedestres, eles têm nessa lateral essa plaquinha, né? Que é algo barato, porque é pequeno, né? Dá um palmo, assim, talvez até um pouco menos, que é essa rua simplificada, e já informa a pessoa, né, o que é que ela vai atravessar, o que ela vai encontrar ali, né? E eu acho também que esses pequenos mapas, ou pelo menos um mapa simplificado, um mapa tátil no início, né, na entrada de cada estação, facilitaria muito, porque a informação prévia dá mais segurança para o usuário, né, faz com que ele possa seguir o itinerário dele com mais autonomia. Inclusive, eu passei por uma situação parecida. Você estava falando, me recordou muito. Em São Paulo, né? Perto de onde eu fui trabalhar esses dias num evento. E aí, eu não sabia, né, dessas faixas. Tinha, eu acho que era, não lembro agora se era 3. Acho que era 3 faixas, assim, em seguida. Mas eu não sabia, mas eu no meio da rua, atravessando, e o povo, opa, você tá no meio da rua. E não acabava as ruas. Eu falei, meu Deus do céu. Exato. Eu acho que aqui tem mais faixas do que eu pensava. Aí imagina o desespero, porque é risco de ser atropelado. E era tipo, a avenida, tipo, a Avenida Morumbi, passa muito carro, sabe? É uma avenida assim, enorme, carro, caminhão, ônibus, meu Deus do céu. Nossa, correu muito risco. E isso aí você acha que é viável para qualquer tipo de cidade? Por exemplo, nós estamos falando aqui de São Paulo, mas, por exemplo, tem as cidades que são menores, que nem cidades mais do interior. Vitória, por exemplo, o que você sente falta aí na sua cidade, além do piso tático que falou que só tem no centro, e é só para mostrar que é bonitinho? Eu sinto falta de tudo. É que assim, né, aqui, pelo menos é o que eu sinto, as pessoas com deficiência daqui, elas não saem de casa. Sim. Né, porque começar pelas calçadas, né, Vitória, são muito inacessíveis e é no país inteiro. Sim, assim. Com certeza. Nossa, eu fui andar com a minha mãe esses dias, né? Fui no centro da cidade mesmo até aqui, tudo cheio de buraco. Eu falei, mãe, não dá para andar aqui, né? E falta muito isso aqui em Amparo. Já até uma colega minha fez solicitação para criar algum tipo de aplicativo, mas sempre falta algum tipo de recurso e vontade. Sim, é que a verdade é que as calçadas no Brasil, elas são feitas através dos recursos do privado, né? Então, o proprietário do lote, que tem a calçadinha ali na frente, né, do seu lote, da sua casa, ele é o responsável pela execução e manutenção daquela calçada. Só que muitas vezes a pessoa não tem a mínima condição de fazer isso, né? Ou de fazer bem feito. Às vezes falta conhecimento mesmo de como fazer, às vezes falta recurso financeiro, né? Não tem como manter aquela calçada em ordem. Só que a calçada é um espaço público, né? É o nosso direito de ir e vir, né? O pedestre é o principal elemento, né, do sistema de mobilidade urbana, né? Só que ele é sempre o último a entrar com recurso, né? Ele é o primeiro ali da base da pirâmide, o mais importante, né, dessa pirâmide, mas é o último a receber recurso. Na verdade, ele nunca recebe recurso do poder público, a não ser quando tem raras obras, né, que a prefeitura ou outro órgão, né, que tenha esse subsídio faz a rua de lote a lote, né. Então você tem a rua completa, né, a calçada, a ciclovia, o ciclofaixa, as faixas de rolamento.
Então isso é raríssimo, né? Geralmente é de meio fio é feito o asfalto e a calçada é deixada. Às vezes nem existe calçada, né? Às vezes fica ali na brita mesmo. E é isso que tem, né? E não vai ter. Eu penso que no Brasil não tem solução enquanto isso não for uma obrigação do poder público executar. Eu gosto de citar um exemplo do ex-prefeito de Bogotá, o Henrique Penalosa. Ele pegou o dinheiro público que tinha disponível e investiu em calçada e transporte coletivo. E as ruas, muitas vezes, ficavam no barro, né? Não tinham pavimentação, porque ele pegou os recursos que tinha e deu essa pavimentação para as calçadas. Então, ele primeiro pensou no pedestre e no usuário de transporte coletivo. Se sobrar dinheiro, ele ia destinar para o usuário de transporte individual motorizado. Então, é uma mudança, né, de paradigma, né? A gente sempre está acostumado com o asfalto, só que o asfalto vai trazer benefício para quem é proprietário de um carro, ou se for coletivamente, se tiver transporte coletivo, ou a própria cargas, né, que chega na cidade, mas acaba beneficiando muito mais quem tem, né, um veículo particular. Só que todos nós somos pedestres, né? Então, na verdade, a prioridade, assim, né, a lei de mobilidade urbana traz isso, né, no Brasil, né? A prioridade sempre foi do pedestre, o próximo Código de Trânsito brasileiro traz a prioridade para o pedestre, só que não recebe nenhum tipo de infraestrutura, né? Além disso, não existe, por exemplo, uma padronização. Estou falando aqui de Sorocaba, mais para a região central, existe até uma padronização, tipo de calçada, é o mesmo desenho, mais ou menos a mesma medida, mas depois, por exemplo, os condomínios não adotam, né? Outros lugares não adotam, e aí você não vê mais a padronização das calçadas, então cada lugar acaba ficando com um tipo de calçada, com uma altura, e mal cuidado em alguns lugares, porque realmente as pessoas não têm condição e o poder público também não fiscaliza, né? Não sei aí, aqui, em algumas ruas, você, morador, tem que juntar um grupo de moradores ali para reformar a sua própria rua, né? Exato. Senão não é feito. Eu acho que deve ter mais pedestres de sarjeta pelo Brasil, porque muitas vezes é muito mais confortável você caminhar na beirinha ali do asfalto do que se arriscar nas calçadas, né? Cheio de buracos, obstáculos, você tropeça e são riscos mesmo. Já vi muita gente se acidentar em calçadas e se acidentar feio. E isso é um acidente de trânsito, inclusive, porque ali você está como pedestre, né? Então, assim, a calçada, enquanto ela for essa colcha de retalhos, que todo mundo faz o seu trechinho, ela vai ter aquelas subidas e descidas, vai ter irregularidades, vai ter falta de pavimentação. Então, é necessário ter um projeto, né, e uma execução de fora a fora, na rua inteira, de lote a lote, porque daí você consegue ter continuidade e padronização na rua inteira. Fora o mato que cresce nas calçadas, viu? As calçadas quebradas, geralmente o matinho cresce, às vezes encontra até onça na calçada. De louco. Olha, é realmente um desafio caminhar nas cidades do Brasil. E aí, Carol, a gente falando em padronização, falando nisso aí, vocês conseguiram esse grupo, né? Eu lembro até que eu participei de uma reunião, você me convidou, ainda na época da pandemia, né? A gente fez uma reunião online. E isso virou, o resultado dessas reuniões virou, né, uma norma técnica da ABNT, né? Fala um pouco disso para mim, para os nossos ouvintes, e sobre também, queria que você comentasse sobre também a nova norma do piso podotátil das calçadas, né, e as entradas de estacionamentos que os carros não podem manobrar mais em cima deles. Então, vamos lá. Tudo começou com a pandemia. Acho que a pandemia trouxe muita coisa ruim, obviamente, mas tem algumas coisas que a gente pode tirar assim, de aprendizados, que eu acho que foi a digitalização, né? A trazer o trabalho remoto, trazer as formas digitais, né? Então, a ABNT, ela sempre realizava reuniões com quem quisesse participar das revisões de norma ou mesmo das novas normas, né? Então, técnicos, fabricantes, pessoal de servidores de órgãos municipais ou estaduais participavam dessas reuniões, só que sempre presenciais, né? Então, quem morava em outros estados, em outras cidades que não São Paulo, sempre tinha dificuldade de participar, né? Porque era oneroso ter que ir até lá e nem sempre tinha condição de ir. E com a pandemia, as reuniões começaram a ser online, né? Então, quando começou a revisão da NBR de 6.537, que é de 2016, a primeira versão,
a gente começou a participar, né? Eu comecei a participar, eu e o Paulo Sudowski, justamente porque a gente via na norma de 2016 um problema muito grave, que era a utilização do piso tátil direcional na bordinha da calçada, junto ao alinhamento do lote da calçada, né? Então tem a calçadinha, então caminhando nessa calçada, no lado do lote, ele fica bem na lateralzinha, bem no limite mesmo com esse lote, é como se ligasse um muro a outro, né? Como se estivesse fazendo a substituição do muro. Isso, na norma de 2016, era permitido no artigo 7.8.1. Então, muitas calçadas, a partir, né, de 2016, foram executadas, se utilizaram dessa forma de utilização, e aí, depois de algum tempo, as pessoas com deficiência visual começaram a utilizar e perceberam, o que está fazendo esse piso aqui? Por que eles estão executando errado, né? E eu comecei a perceber isso, né? Eu já tinha um grupo, né, de amigos com deficiência visual, e eu continuei, depois do doutorado, também observando e estudando sobre isso. E eu percebia que estava incompatível com a forma de orientação e mobilidade, né? Não funcionava naquela borda, muitas vezes não era nem percebido. E pior, trazia muitos perigos estando ali, né? Fazendo a pessoa se aproximar do lote, né? Dos riscos potenciais que pode ter no lote, desde manobra de carro, até cachorro do vizinho, até galho de árvore, até projeções da própria arquitetura. Então, de fato, a gente pôde elencar diversos problemas, e aí a gente começou a participar. Quando a gente entrou nas primeiras reuniões, só tinha o Paulo, de pessoa com deficiência visual participando, né, de uma norma de piso tátil. Então, a gente, tem uma coisa errada, né? É uma discussão a nível Brasil, e só tem uma pessoa com deficiência visual, não é possível. Vamos chamar nossos conhecidos, quem queira participar, para a gente formar um grupo e conseguir contribuir, né? Então, foi que o José Carlos Rodrigues, de Florianópolis, começou a participar, o pessoal da ONCB, de diversos estados do Brasil, começaram a participar, e aí a gente teve um grupo, né, realmente atuante e participante. A gente teve, inclusive, reuniões com professores de orientação e mobilidade durante o processo, para saber mais deles, para a gente conseguir entender quais seriam as formas, né, mais adequadas da gente trabalhar com a sinalização tátil, daí pensando em calçadas, né? E aí, agora em janeiro desse ano, saiu a nova versão, e esse item, né, que colocava o direcional lá no cantinho da calçada, caiu de norma, e ele ficou, né, quando utilizado, então, por exemplo, em calçadas, próximo ao eixo da faixa de circulação da calçada, que é onde todo mundo caminha, que é onde está ali o caminhar natural do pedestre, né, e não ali na bordinha do muro. Perfeito. Eu fico pensando também se algum dia vão colocar alguma norma para evitar que, hoje cada vez menos, mas ainda temos muitas, né, já antigas, né, construções antigas, que adotam aquela janela basculante, né, e que fica para fora da edificação e invade a calçada, né, e fica no alto e muitas vezes a gente bate a cabeça ali. Tem história de portão, né, também. Tem cego que foi deportado para dentro do prédio, o portão levou ele. Ele tava passando, o portão pegou nele e ele levou para dentro do prédio. Sim, é sério essa história, parece piada, mas é sério. Nossa, é muito perigoso. E às vezes tem aclives e declives também, né? Rampas que sobe ou desce para dentro do terreno. Andando na bordinha, são muitos riscos, né? Então, existe alguma previsão para riscos semelhantes? Então, agora que o direcional saiu dessa borda da calçada, o risco acaba, né? Quando ele volta para a faixa de circulação de pedestres, aí ali realmente é a faixa que é para estar livre de obstáculos. Então, esse cantinho ali da calçada, que é perto das edificações, a gente chama de faixa de acesso ao lote, porque realmente pode ter vários obstáculos ali, desde aéreos, às vezes jardim, às vezes mesas de restaurante, né, ou cavaletes, enfim, tem várias coisas que podem ter ali. Se for área residencial, cachorro, né, que sempre tem nos quintais. Então, até os próprios professores de orientação e mobilidade não recomendam, né, que o aluno fique tão colado assim do muro ou do gradil, né? Sempre tem um afastamento ali que é onde a gente circula na faixa do centro da calçada, né? E do lado da rua, né, seria a faixa de serviços, que é onde tem postes, sinalização, árvores cada vez mais escassas na cidade, mas às vezes tem árvores.
Então, a gente conseguiu trazer esse piso tátil para o meio da calçada, né? Que é um lugar que ele nunca deveria ter saído. Que, inclusive, na norma antiga também existia essa possibilidade. Mas, provavelmente, por reduzir bastante a utilização da sinalização, foi que eles optaram por aquela outra opção de usar só quando não tem muro, não tem parede, daí a gente coloca o direcional ali na bordinha, né? Só que isso a gente conseguiu tirar. E agora ficou só realmente no centro, né? No eixo da faixa de circulação de pedestres. Maravilha. Você tocou num ponto que vou perguntar para o Bruno, que sai mais. Bruno, Avenida Paulista tem piso podotátil, mas em alguns trechos tem muitos bares ali. Você já se deparou com mesas em cima do piso podotátil ali, atrapalhando a circulação? E o que fazer, Carol, daí, em situações assim, e até em lugares onde não tem o piso, mas a gente vê cheio de mesas e cadeiras ali de bares ou barraquinhos e tal. Existe essa previsão na norma? Não, porque isso, na verdade, é uma barreira atitudinal, né? Isso é as pessoas que deveriam, né, saber. Eu acho que o que a gente pode trabalhar é com campanhas de conscientização, né? Porque muitas vezes o próprio cara que está instalando, está fazendo a construção, a obra da calçada, às vezes ele mesmo não sabe para que serve aquele piso com relevo, né? Às vezes ele acha bonito e coloca ele até de modo errado, né? Então, eu acho que a gente precisa conscientizar as pessoas, a população em geral, que esse piso é um piso que serve para a orientação da pessoa com deficiência visual e é essencial, né, para trazer mais autonomia, trazer mais agilidade no deslocamento pelas cidades, né, mais segurança, principalmente. Então, eu acho que essas barreiras atitudinais, né, que a gente vê por aí, que o pessoal bota coisas em cima do piso, é porque as pessoas não entendem para que ele serve, né? Então, mas não existe nada que proíba hoje, por exemplo, um bar, um restaurante, colocar mesas em cima ali e a gente chega lá e fala, olha, o senhor está infringindo uma legislação aqui, que você não pode pôr a cadeira aqui. Mas não tem, né, Teco? Porque então, eu vou te contar uma coisa. Aqui onde eu trabalho, prefeitura da cidade, que deveria ter. Estava eu chegando aqui para trabalhar hoje, tinha uma mesa em cima do piso tátil. Aí, ó, que maravilha. Uma mesa, sabe essas mesas que o povo coloca para ver coisa, IPTU, tá? Mas essas mesas... E pior que sabe que tem cego que trabalha lá, hein? Não tem mais essa ainda. Veja bem, então, como diria o outro, veja bem. Isso aí, então. Só aí você vê como que é. Tem razão, deveria estar em alguma lei aí dizendo que isso é proibido, que tem multa, que tem infração, enfim. Né, já que chega nesse cúmulo, né, as pessoas não conseguem entender que tem que estar livre. Eu acho que é isso, né? Às vezes precisa ter fiscalização e... Pois até para a gente prever situações, por exemplo, eu tenho uma amiga que já participou aqui com a gente, a Lília Silva, ela trabalha num hospital como massoterapeuta e no caminho que ela percorre da casa até o hospital, é perto, ela se depara com barraquinhas, com coisas na rua, na calçada, quer dizer, e atrapalhando ali. Então, tem lugares que é possível instalar, mas tem lugares que não. Assim, então precisava ter uma regulação. Vamos lá, o que a gente pode trazer da norma quando for se defender nesses casos é trazer a faixa na norma, né, a definição da faixa de circulação da calçada como um espaço totalmente livre de qualquer obstáculo. Né? Ela deve estar totalmente desimpedida, livre de qualquer obstáculo, tanto no nível horizontal quanto vertical. Então, você não pode, de repente, ter um galho ali de uma árvore que vai bater na tua cabeça, né? Ou uma projeção de alguma coisa que você, né, não vai ter essa proteção do tronco para cima. Então, esse espaço, talvez o que você pode estar remetendo é esse item da norma, né? Que fala que a faixa livre, né? A faixa de circulação de pedestres precisa estar totalmente livre, desobstruída, né? De qualquer risco potencial. Ah, perfeito. E aí, o pedestre, ele recorre a quem? Para ter essa... Então, nas cidades como, infelizmente, né, pelo que eu desconheço no Brasil alguma cidade que tenha a calçada como de responsabilidade do poder público, tá? Eu acho que desconheço, até se vocês souberem de alguma cidade que tenha isso, porque até onde eu sei, as cidades brasileiras têm a calçada como uma obrigação de execução e manutenção do proprietário do lote em frente. Então, o que a gente pode fazer é denunciar essas calçadas, o que eu acho
É chato fazer isso, mas é a nossa única defesa. Por que é chato, né? Porque você está denunciando, às vezes, seu vizinho, né? Só que é o único jeito de você ter uma calçada mais acessível hoje, né? Infelizmente, porque eu não concordo que seja o privado, né, que seja responsabilizado por isso. Eu acho que é o poder público que deveria fazer, assim como faz a rua para os carros, deveria fazer as calçadas para os pedestres, que na verdade tem muito mais prioridade, né, do que veículo motorizado. Pois é, esse próprio poder público, olha aí o exemplo que o Bruno trouxe, né? É um local público ali, a prefeitura, né? E colocaram a mesa provavelmente ali fora, né? Na rua, né, Bruno? Para atender as pessoas ali. Não, é isso? Não, e assim, detalhe, o piso tátil daqui, ele só existe quando você entra no prédio. Dentro do prédio não tem. Quer dizer que o cego só pode ir até a portaria, a recepção. Até a portinha de vidro. Aí o cego de lá pra frente não tem mais. Acabou. Não tem mais. Passou o elevador, já era. Que está nas nossas mãos, assim, é essas denúncias via ouvidoria, né? Então Não, e assim, na propaganda é colocado que é um dos prédios mais acessíveis da cidade. Imagina. Mas só tem esse, né? Realmente. Aí a propaganda dá certo, que só tem esse. Os outros não tem mais nada. Então, né? Maravilha. Vitória? Eu lembro o Paulo muitas vezes trazia a imprensa para fazer algumas reportagens. Isso funciona bastante, tá, Bruno? Se tiver algum conhecido da imprensa para fazer uma reportagem via Instagram, YouTube ou mesmo TV aberta, isso aí é verdade. Oh, que legal. Eu tava pensando nisso mesmo, viu? Nossa, é porque chega a ser até uma piada, né? Tem coisas que parecem piada, mas não é não. É bem sério. Na calçada, né? Se a gente não fizer nada, né? Se ninguém reclama, nada acontece. Eu faço bastante disso em calçada. Quando eu vejo calçadas que estão em situações assim que, poxa, não dá para você caminhar, não tem condição de caminhar, eu denuncio. Porque eu acho que está muito errado isso, né? A gente acaba indo para a sarjeta porque não tem por onde passar. E é muito perigoso, né? As pessoas caem, se acidentam. Então, não dá pra gente ficar quieto e achar que isso é normal, porque não é. Eu mesmo aqui, ó, eu moro num condomínio, tá? Casas um padrão bacana, e cada um tem uma calçada diferente, então eu não ando na calçada aqui. Eu não me arrisco, porque cada um tem um nível, a minha rua ela é uma descida, então cada um tem um nível, cada um tem um padrão, sabe? E aí não é questão de ter condições ou não. Mas ali ninguém determinou, olha, o padrão é este aqui, ó. Só tem o padrão de 4 metros. Você pode fazer do jeito que você quiser, com rampa, sem rampa. Aí, então, quer dizer, o próprio poder público deixa também muito aberto. Então, em compensação, tem outros lugares que a calçada é pública mesmo. A calçada já foi feita no padrão público. Pode trazer a 9050 e a norma de sinalização tátil como referências nacionais, né? Porque mesmo que a prefeitura não diga, ela tem que atender essas normas. Então, de repente, pode trazer isso, né? Como uma referência que quem vai construir suas calçadas precisa estar atento a isso. Inclusive, os profissionais de arquitetura, de engenharia, quando vão assinar qualquer projeto, então saiu lá uma edificação nova, o cara vai fazer a calçada na frente, ele tem que assinar lá na declaração de responsabilidade técnica que ele atendeu às normas de acessibilidade, é uma obrigação do profissional. Então, é isso, a gente pode realmente denunciar quando a gente vê ilegalidades. Perfeito. Vitória, algum comentário? Muito interessante, vou começar a fazer isso aqui, viu? Tá precisando. É isso, se a gente não se movimenta, realmente nada acontece, pelo contrário, só vai ficando pior. Sim. A minha amiga, por exemplo, ela anda bastante pela cidade, né? E tem lixeiras nas calçadas. Então, ela tem que decorar mais ou menos onde tá a lixeira e colocar a mão assim, para que ela não bata a cabeça. Nossa. É horrível isso. Dos lotes? Ela me contou, eu falei, nossa. Das residências, você diz, Vitória, quando fica projetado assim para cima da calçada? Isso, em cima mesmo da calçada, entendi. Literalmente. Mas é disso para pior, viu, Carol? Aqui, por exemplo, a gente tem containers grandes nas ruas. Containers, inclusive, da própria prefeitura. Eles ficam aonde? Nas calçadas. Ocupando um espaço enorme. A pior coisa que tem nas calçadas agora
Sabe o que que é, gente? É aqueles negócios que eles fazem pra garagem de carro, que tem a mesma medida do Zé, assim, sabe? Mas quando bate ali, menino... Ah, sim. Sim, é muito perigoso. Então, quer dizer, a gente precisa ter... Se a gente está falando que a faixa de circulação, que é ficando no meio da calçada, tem que estar totalmente livre, tanto vertical quanto horizontalmente, né? Eu não poderia ter nenhum obstáculo aéreo, nem na parte livre, né? Por onde eu caminho. Então, tudo isso que a gente está falando, essas lixeiras, essas portões que abrem, isso tinha que ficar ou na faixa de acesso, que é para o lado do lote, ou na faixa de serviço, que é para o lado da rua, né? Então, nunca no meio da calçada. O problema é que sempre está no meio, né? Então, é isso, a gente tem que denunciar, porque nós somos a fiscalização da cidade, né? Já que ela não ocorre pelo poder público por cada calçadinha, então a gente, como caminhantes da cidade, a gente precisa avisar, olha, aqui tem problema, aqui também. Então é isso, acho que a gente tem que começar a fazer esse papel, assim. E avisar, Perfeito. tomar cuidado, andar devagar, né? Porque se você anda depressa, vai se machucar. Agora, se você não liga para ficar uns par de dias com as pernas doendo, aí tudo bem. Eu ando mais devagar que eu posso, hein? E vocês Carol, falaram a gente tá... interessante. Pode falar. Né, o Brasil inteiro sofre com isso, que é a presença de carros nas calçadas. Esse tá cheio. Tá cheio, né? Cada vez mais a gente tem carros manobrando ou mesmo estacionando sobre a calçada, o que é uma multa gravíssima pelo Código de Trânsito. Moto também, né? direto. Moto... Tem um coleguinha nosso cego aí que ele derruba a moto. Quando ele vê que tem moto assim na calçada, ele... Não é que ele sabe que tá lá, ele pega e derruba. Não é legal, né? Porque pode... né? Tem um pouco. E a questão do meio-fio, né? Que a gente tem a altura, o desnível do meio-fio com a rua, não é só pela questão da drenagem, né? Para as águas pluviais caírem ali na sarjeta e no sistema de drenagem, mas também uma proteção, uma barreira física, né? Contra os veículos que podem entrar na calçada a qualquer hora. E daí um problema que a gente enfrentou em Joinville foi quando os vereadores aprovaram um projeto de lei que permitiu rebaixar toda a guia da calçada em frente a lotes comerciais ou de serviços. Ou seja, o carro podia entrar a qualquer momento. Então, árvores foram sendo cortadas porque elas, entre aspas, estavam atrapalhando a entrada dos carros e a manobra dos carros. O pedestre fica totalmente vulnerável com as entradas em qualquer ponto dessa calçada. O relevo da calçada deteriorado. O relevo do piso tátil, então, já era, né? Porque ele vai sendo amassado e mastigado, né? Pelas rodas, pelo peso dos veículos. Então, assim, você permitir que os carros entrem em qualquer ponto da calçada é um erro brutal. Né, a gente precisa delimitar esses acessos, né? Acessos que, até para postos de combustível, né? Eu preciso delimitar, então entra por aqui e sai por lá, né? Eu preciso saber aonde eu posso ter esse possível acesso de carro e tomar cuidado para não ser atropelado, né? Então, acho que isso também, nessa nova revisão da norma que saiu esse ano, a gente conseguiu regulamentar melhor, né? De que o piso tátil ele não pode ser deteriorado pelo entra e sai de veículos, né? O entra e sai de veículos tem que ter espaços delimitados. Então, acho que isso a gente conseguiu também preservar, né? Deixar isso em normativa. Agora resta colocar em prática, né? Que é o principal. Perfeito. Carol, a gente está chegando já mais para o final do nosso programa. Antes de eu pedir para você deixar uma super mensagem e tudo mais, eu queria que você desse uma pincelada do conceito, o que é uma arquitetura acessível. E aí eu não falo mais da parte urbana, que a gente já falou bastante aqui, já abordou bastante. Por exemplo, nas edificações, lugares como escolas, sabe? Mesmo prédios e tal. O que hoje se pensa como conceito de uma arquitetura acessível? Eu trabalho num centro universitário que ensina arquitetura, e muitas vezes eu vou aos encontros, né, com os alunos para falar um pouco sobre isso, para que eles pensem, né, nos projetos deles com acessibilidade. Muito bom, que bacana que você faz isso, Teco, muito importante. Todo estudante de arquitetura, né, ele aprende a seguir as normas de acessibilidade, que são basicamente duas hoje, né, 9050 e a 16.537. Então, a gente falou do meio urbano, então agora pensando dentro, né, das edificações, qualquer espaço coletivo, né, então mesmo que seja de uso privado, por exemplo, um edifício multifamiliar, né, um prédio de apartamentos,
eu tenho lá as áreas coletivas, eu tenho a piscina, eu tenho o salão de festas, né, o sanitário, o acesso do prédio, né, todas essas áreas de uso coletivo, elas precisam ser acessíveis, né, então o que isso significa? Que qualquer pessoa, independente da sua condição física ou sensorial, tem o direito, né, de poder acessar e utilizar e participar das atividades que vão ter ali. Então, se eu tenho um convidado meu, né, que chega em cadeira de rodas, né, para uma festa que eu estou dando no salão de festas do meu prédio, e o acesso para o meu condomínio é por escadas, ele vai ter que entrar pela garagem, pela rampa da garagem, né, o que é estritamente, além de deselegante, né, é um desrespeito, né, e legalmente isso não pode, né? A gente tem que ter acessos, ter possibilidades de acesso. Então, não quer dizer que eu não vou ter escadas, eu vou ter, desde que complementada por rampa, ou plataforma elevatória, ou elevadores, né? Então, eu preciso sempre ter mais de uma possibilidade, né? Eu acho que quando a gente pensa, assim, na diversidade, você pensa no carrinho de bebê, você pensa nas compras do mercado, você pensa na mala de rodinhas, e também na pessoa em cadeira de rodas. Então, você tem N possibilidades, né? Às vezes é uma pessoa mais idosa que está usando o andador, ou alguém que sofreu, quebrou, às vezes é uma mobilidade temporária, né? Quebrei a perna, estou usando muletas, fica difícil subir escadas, melhor ir pela rampa. Então, é esse tipo de pensamento, muito além de atender às normas, que é uma obrigação nossa, eu acho que é esse senso de humanidade, da gente entender que o ser humano é diverso, e que todos nós estamos suscetíveis, né? Quando vocês me perguntaram sobre a deficiência, né? Eu acho que todos nós, como ser humano, nós somos pessoas com deficiência e potencial, porque basta a gente envelhecer, basta a gente estar vivo, basta a gente sentir o corpo para entender que isso acontece em diversos momentos da nossa vida, né? E se não acontecer em nenhum momento da vida, com certeza na velhice você vai experimentar. Então, a acessibilidade, ela é importantíssima para todas as pessoas. Perfeito, gente. Uma mais coisa que eu algum queria comentário entender aí? é o seguinte, por que ainda até hoje, ao invés de construir rampas, eles constroem escada? Porque a rampa ela serve para tudo, a escada não, né? Eu não entendo, não dá para me entender. Com certeza. A diferença é que a rampa a gente precisa ter mais espaço disponível, né? Então, você precisa ter, por exemplo, para você vencer 1 metro de altura, eu preciso de 12 metros de extensão de rampa, para conseguir fazer essa rampa ter 8,33% de inclinação, que é o que a norma pede. Da rampa, certo. Isso. Então, quer dizer, ocupa muito mais espaço do que eu fazer uma escada. Então, certo, pela lógica da construção civil, né, e também da questão financeira, né, e também dos lucros dessa empresa aí, que está bancando essa incorporadora, eles vão pensar fatalmente, eles vão pensar primeiro na escada, né? E isso, historicamente, a gente vê que sempre foi feito assim, né? Só que, pensando, né? Só que nem tudo, nem sempre o que é mais barato é melhor, né? Então, a rampa, sem dúvida, ela atende, vamos dizer, a norma gosta de falar em 99,9, né? Mas ela vai atender muito mais gente, né? Muito mais pessoas em diferentes condições do que uma escada, né? E tudo, né? Porque se você quer passar um carrinho, você passa. Se quer cadeira de roda, vai. Depende da inclinação dela também, lógico. O problema é esse. Nem sempre você vai ter espaço disponível para uma rampa. Então, às vezes, você tem que vencer 3 metros, né? Então, quer dizer, eu vou ter que ter 3 vãos de 12 metros de extensão. É muita rampa. Então, você prefere colocar uma plataforma elevatória, um elevador, um outro dispositivo, né? De acessibilidade. Aliás, o elevador hoje em dia está sendo mais utilizado, né? Antigamente era chique, era status. Agora não, agora tá elevador. Não, é necessidade. Você faz uma casa aí mais moderninha, você já coloca o elevador, já não vai pôr escada. E é bacana, né? Verdade. Bem mais interessante. Mas uma vez brigaram comigo porque eu usei o rampa, elevador. a gente estava falando dos condomínios, né? Do uso coletivo dos condomínios. Um exemplo que eu gosto de citar para os alunos quando eles estão pensando nisso em vez de comprar um equipamento super caro, por exemplo, para o acesso da piscina, né? Eu preciso que o cadeirante tenha acesso para a piscina. Aí tem aqueles equipamentos, né? Que transfere da cadeira de rodas para dentro da piscina, todo sofisticado, tecnológico e tal. Só que isso é caro, né? Isso dá manutenção.
E tem um outro dispositivo que atende boa parte das pessoas em cadeira de rodas, que é o banco de transferência, que você constrói isso na obra, então é um banco, então imagine um assento, então 45 centímetros do nível do chão, né, como se fosse um banquinho mesmo, eu faço a transferência da cadeira para esse banco e pulo na água. Né? Então, eu consigo também utilizar de aspectos construtivos que às vezes sai muito mais barato do que um equipamento, e sempre vai funcionar, né? Nunca vai pifar. Outro exemplo que eu gosto de citar é a questão do piso baixo do ônibus. Né? O piso alto, ele é ruim para todo mundo, subir aqueles degraus altos, né? Para qualquer pessoa sempre é difícil e também demora muito, né? O embarque e desembarque. Se eu coloco o ônibus de piso baixo, eu faço esse acesso ser muito mais rápido e eu aumento muito mais os usuários, o número de usuários que conseguem acessar. Né? Imagina quanto tempo demora, né? Até 5 minutos, às vezes, para aquela plataforma elevatória do ônibus funcionar. E o cadeirante está dentro do ônibus. Isso para uma cidade, para o dia a dia, é muito tempo, né? Muito atraso na viagem. Então, isso podia ser resolvido, né? Você já pensa em acessibilidade desde o começo. Perfeito. Queria que você deixasse uma mensagem para 2 tipos de público. Para nós usuários, né, das cidades e das edificações, e para os seus colegas aí, pares, né, arquitetos, sobre a importância aí de se pensar em inclusão. E uma última pergunta, você falou, né, para a gente denunciar e tal, qual que é o órgão competente que as pessoas podem, Bruno, escuta aí onde você vai fazer a sua denúncia aí, ó. O Bruno, acho que tem que fazer na própria ouvidoria da prefeitura, né? Porque é o prédio da prefeitura. Então, é lá que ele tem que registrar essa denúncia, né? Quando é calçadas de um município, sempre vai para uma ouvidoria de prefeitura, porque a prefeitura que tem um órgão lá de calçadas ou de fiscalização que vai receber essa denúncia e vai lá averiguar, né? E autuar o proprietário do lote, no caso, né? Infelizmente, ainda é assim no Brasil. Então, mas no caso é eles mesmos, né? No caso vai ser a própria prefeitura. Então, assim, não tenha medo, tá, Bruno? No teu caso, tem que denunciar mesmo, porque é o próprio órgão que tem que fazer. Inclusive, essa semana vieram me perguntar, né? O que você acha do piso da prefeitura, né? Da acessibilidade da prefeitura. Eu falei, o que eu acho estranho é que o piso tátil da prefeitura, ele vem só até o próximo do elevador, depois não existe mais. Aí o cara chegou e falou assim, não, então a gente vai colocar uns pisos táteis aí no seu andar. Eu falei, mas eu não quero que coloque o piso tátil aqui onde eu vou passar. Tem que colocar para todos os ambientes. E eu não preciso de piso tátil, que eu já trabalho aqui, eu já decorei o caminho, né? Na minha casa, informação, né, Bruno? Porque o que adianta você sair do elevador, se você está procurando por um órgão para ser atendido em algum órgão da prefeitura, você precisa ter informação, um painel tátil, né? Um mapa. Braille, sim. Braille, letras em relevo. Às vezes, hoje a gente tem tecnologia, né? Você pode passar o teu smartphone ali, ele faz a leitura QR da Code, né? Exato, QR Code, mas a gente tem um outro sistema que é tipo um chip, assim, que eles instalam nas placas. Então, vamos dizer legal. que aí fica um chipzinho lá, você tem informação que é só aproximar o celular, e aí o celular, ele vai falar, né? Ele vai trazer essa informação. Nossa, muito interessante isso. Dos órgãos que tem aqui. E aí eu falo de novo da audiodescrição, porque a gente poderia falar tudo que tem naquele andar, né? Então a pessoa chega, à direita você vai encontrar o órgão tal, à esquerda o órgão tal, né? E nas portas, antes de entrar, né? Você tem ali uma plaquinha do lado da porta te confirmando, né? Que eu tô entrando no órgão certo. Senão você vai ter que sair perguntando para todo mundo, né? É absurdo. Perfeito, então, Carol. Mais alguma coisa? Eu acho que a mensagem que eu vou deixar é sejam corajosos e não desistam, né? Eu acho que a gente vive e a gente tem que confiar que a gente pode fazer o mundo ser melhor. E eu acho que é isso, a gente pode denunciar, a gente pode participar mais, né? Principalmente quando tem alguma lei sendo discutida no nosso município, ou às vezes alguma discussão do nosso bairro ou da nossa rua. Eu acho que a gente precisa ser atuante, né, participante, para que as coisas aconteçam, né, e a gente tenha uma vida melhor. Perfeito. E para o arquiteto? E para o arquiteto, vocês, além de atender a obrigação, né, da gente atender as normas técnicas, eu acho que pensem sempre em projetos inclusivos.
projetos que sejam planejados dentro dos princípios do desenho universal, né? Só por isso vocês já vão fazer projetos mais confortáveis, mais elegantes, mais inclusivos. Inclusive caiu essa ideia, né, Carol? De você fazer aquele lugar bonito pra caramba, cheio de degrauzinho aqui, outro ali, uma bancadinha ali, outra ali, sem necessidade, né? Acontecia muito disso, né? Nossa, total, né? Eu acho que antes de tudo a gente precisa ser funcional, né? O belo, ele também precisa ser funcional, né? Eu acho que o belo é você conseguir receber as pessoas e fazer aquela arquitetura ser válida, né? Porque a arquitetura sem pessoas não é nada, não serve de nada. Perfeito. Carol, então eu quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui. Foi maravilhoso, a gente discutiu um tema super importante que afeta todos nós e você trouxe aí todo o seu conhecimento fantástico na área. Parabéns, que você continue desenvolvendo cada vez mais projetos. Conte com a gente, se precisar aí de opiniões, enfim. E quem sabe numa outra oportunidade você volta aqui, porque um programa só foi pouco. Muito obrigada, Té. Foi um prazer participar, conversar aqui com vocês. Vi? Cadê a Vi? Carol, muito interessante o seu trabalho, que você também continue criando mais e mais projetos e que outros também sejam criados, né, no Brasil inteiro, principalmente nas cidades menores. Mesmo os cegos não tendo muita participação, acho que é extremamente relevante alguém começar. Aqui tem eu e uma colega minha, mas acho importante que isso continue. E bem legal, gostei da sua história. É isso aí, Bruno. É isso aí, eu agradeço muito, né, a participação aí da nossa amiga Carol. Volte sempre, acho que foi um bate-papo muito gostoso e um bate-papo muito diferente, né, para que até essas informações que foram passadas aqui chegue às pessoas com deficiências, que com certeza teve muitos aqui que aprenderam muito, né? Então a gente agradece muito e semana que vem temos mais podcast aí no nosso YouTube, Spotify, DF Manchetes, Vox Vision, enfim, né? E para quem quer contar aí uma história, para quem tem essa vontade, né, de contar a sua história no nosso podcast, deixa aí o seu comentário aqui no nosso vídeo, deixa aí seus contatos, um pouco da sua história, que a gente vai entrar em contato com vocês. E deixe uma pergunta para vocês aí nos comentários, hein? Como está a acessibilidade na cidade de vocês? Tá acessível? Não? Conta pra gente, que a gente quer saber, tá bom? E o que a gente pode fazer também para mudar, né? O que fazer, tá bom? Se inscrevam no nosso canal, ative o sininho para não perder as notificações. E até semana que vem, meu povo. Fui! Isso aí, Carol, quer deixar algum contato, alguma coisa? Vocês podem me acompanhar no canal A Cidade Falada, que nós temos pela UDESC, a Universidade do Estado de Santa Catarina, e a gente traz bastante descrições das cidades e informação por áudio. Então, olha que bacana. Isso é onde? No YouTube? Tem no Spotify. Tem no YouTube também, mas o Spotify é mais atualizado. Tem bastante coisa lá, vocês vão gostar. É isso aí, pessoal. Valeu, Vitória, valeu, Bruno, Mazinho e nossa super convidada Carol. Obrigado por ter participado do programa de hoje. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau. Valeu, gente. Tchau. Obrigada. Muito legal, senhor da Cidade Falada. Vou querer ver isso daí. Já que não tem a Cidade dos Cegos, tem a Cidade Falada. Que bonitinho. É isso aí. Mais um podcast chegada em sua vida, fazendo a diferença. Semana que vem nós de volta. Tchau. Eu, Chapa, amo podcast Cegaiada. Já é. Podcast Cegaiada.